meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui, dando continuidade à nossa matéria de Direito Processual Penal para o concurso de Oficial de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, nós já fizemos uma introdução sobre as comunicações processuais, nós já falamos sobre o Instituto da Intimação e agora chegou o momento principal das comunicações processuais, que é o momento de falar da citação. O fato é que a citação, amigos, vai nos levar a uma caminhada interessante aqui. Por quê? Porque eu vou começar falando, em primeiro lugar, sobre as características da citação. Depois, eu vou falar para vocês sobre as finalidades da citação. E depois eu vou falar para vocês sobre as espécies de citação. Ainda, meus amigos, vou trazer um top 5, que se cair em prova citação, uma das 5 informações que eu vou passar para vocês vai cair na prova. Tá? E aí eu arremato com os pontos finais falando sobre revelia e o famoso artigo 366. Vamos lá, que é tudo isso em um vídeo só. Sem mais delongas, meus amigos, a gente precisa tratar a citação da forma que ela merece. Em primeiro lugar, ela tem características. E ao todo, são 2 características da citação. A primeira é quem no processo penal é citado. E no processo penal, só quem é citado é o réu, o acusado. Testemunha não é citada, vítima não é citada, o MP não é citado. Só quem é citado é o réu. 2 características são exclusivas do réu: citação e interrogatório. Só o réu pode ser citado, só o réu pode ser interrogado. Então, amigos, essa é a primeira característica importante que tu tem que lembrar. Se aparecer na tua prova lá, citação de testemunha, ora, risca, tá errado. Citação de vítima, tá errado. Essas pessoas podem ser intimadas, notificadas, mas não podem ser citadas. Citação é somente para o réu. E eu digo mais, cuidem com essa palavra. A citação, meus amigos, ela é personalíssima. O que isso quer dizer? O que quer dizer uma citação ser personalíssima? Ora, meus caros, quer dizer que ninguém pode ser citado pelo réu. Isso não é possível. Por exemplo, chega o réu num escritório de advocacia e diz assim: ah, doutor, eu estou sofrendo um inquérito policial, mas eu não gostaria de ser citado. O advogado diz: mas não te preocupa, me paga 80 mil de honorários que eu faço uma procuração com poderes especiais para que eu seja citado no teu lugar. Isso é possível? De jeito algum. A citação é personalíssima. Ninguém pode ser citado pelo réu. Ah, e se não acharem o réu? Se não acharem o réu, ele é citado por edital. Mas ninguém vai ser citado por ele. Porém, cuide, porque isso que eu estou falando somente o réu. Isso é regra geral. E quando eu falo regra geral, é porque existe o que, meus amiguinhos? Exceção. Exatamente. Existe um caso
que alguém pode ser citado pelo réu. Que é quando, então vamos botar aqui, ó, exceção. Exceção. A exceção se dá quando se tratar de réu inimputável. O pancada, aquele que não tem condições de compreender o caráter ilícito do fato que cometeu. Nesse caso, não adianta citar ele, porque ele nem sabe qual o objetivo da citação. Nesse caso, amigos, a citação vai para o seu curador, o seu representante legal. O juiz vai nomear um curador e vai citar o réu inimputável na pessoa do curador. Mas isso é uma exceção. Então, cuidem com essa primeira característica. Só o réu é citado. Citação é personalíssima. Ninguém pode ser citado por ele, a não ser que seja inimputável, pois aí vai ser citado pelo seu curador. A segunda característica. A citação válida ocorre somente uma vez, que é no início do processo. Uma única vez no início do processo. O réu é citado, o processo segue até a sentença. Depois, se condenado, ele não vai ser citado de novo para ter que cumprir pena. Então, só tem uma citação. Mas isso, meus amigos, é regra geral. Se eu digo regra geral, mais uma vez é importante saber que existe o quê? Exceção. E a exceção se dá quando o réu for condenado a pena pecuniária, a pena de multa. Se a condenação se der por multa, ele foi citado no início do processo, ele foi condenado a pagar multa, e aí, amigo, se ele não pagar em 10 dias, vai haver uma nova citação para o pagamento da multa. Bacana, né? É o único caso que teremos 2 citações. Senão, a regra geral é essa, somente uma vez. Agora, essas são as características da citação. Assim como a citação tem 2 características, é importante que vocês saibam que a citação possui também, meus caros, 2 finalidades. Ou seja, 2 objetivos, finalidades. Afinal de contas, para que existe a citação? Primeira, amigos, dar ciência ao réu de que um fato delituoso está sendo imputado a ele. Ou seja, ele tem que saber que vai ser processado, para que ele possa devidamente se defender. Essa é a primeira finalidade de uma citação, para que ele saiba, olha, está sendo acusado disso, te defenda. E, como consequência, como corolário, oportunizar o exercício
da ampla defesa. Ou seja, no momento que o réu fica sabendo que um crime está sendo imputado a ele, no momento em que ele toma ciência que vai responder a um processo, ele tem direito a contratar um advogado, e se ele não quiser ou não puder, o Estado vai então constituir, nomear um defensor para que o acompanhe no processo criminal. Aqui estão então as duas finalidades. Mas tudo isso é bem tranquilo. Eu tenho certeza que tudo isso, se vocês já não sabiam, ficaram sabendo agora e não vão esquecer mais. O mais importante vem agora. Assim como a citação tem duas características, assim como a citação tem duas finalidades, também é importante saber que a citação, amigos, possui duas espécies. A citação possui duas espécies. A primeira, a chamada citação real, e a segunda, chamada de citação ficta. Qual é a diferença? Senhores, muita atenção. Na citação real, a citação chega até o réu. Ele fica sabendo que foi citado, porque a citação vai chegar até ele. Vai ter a sua assinatura no mandado de citação. Isso é citação real. A citação chega até o réu, vai ter a assinatura dele no mandado, ou só não vai ter se ele não quiser assinar. Mas ele teve a oportunidade. Certo? Já a citação ficta, amigos, é uma citação presumida. Por algum motivo, a citação não pôde chegar até o réu. Certo? Então, presume-se que ele foi citado para que o processo possa ter devidamente o seu andamento. Importante, nós temos espécies de citação real e nós temos espécies de citação ficta. Espécies de citação real. Primeiro, citação por mandado. Segundo, citação por carta precatória. Terceiro, citação por carta rogatória. E quarto, citação por carta de ordem. Por sua vez, as modalidades de citação ficta são duas. Citação por edital e citação com hora certa. Meus amigos, todo mundo olhando para mim agora, e muita atenção porque eu vou falar. Seguinte, existem duas formas do examinador perguntar sobre isso para vocês. Duas formas, duas maneiras. A primeira é exigindo que vocês conheçam essa estrutura aqui. Bota lá uma alternativa. Não é citação real. Letra A, carta precatória. Letra B, pessoal. Letra C, carta de ordem. Letra D, mandado. Letra E, hora certa, por exemplo. Entendeu? Então, é uma forma de o examinador perguntar para vocês sobre isso que está aqui. A outra forma
de perguntar para vocês é exigir conhecimento sobre cada uma delas. E é agora que a gente entra. É agora que eu vou trabalhar com vocês cada um desses pontinhos. Os pontos cruciais dessas modalidades aqui. Ok? Então, meus amigos, prestem atenção, venham junto, que vocês vão entender. A citação por mandado é a forma mais tradicional, é aquela que vocês mais vão exercer. Por quê? Porque é a citação feita pelo oficial de justiça. O juiz confecciona o mandado de citação, ele vai confeccionar o mandado, e aí o que vai acontecer, meus caros? Quando o juiz confeccionar o mandado, vocês vão pegar o mandado e vão se deslocar até o réu e vão citá-lo. Quando que nós vamos ter a citação por mandado? Está aqui no 351. Vem comigo no 351 e vocês vão ver que coisa bem simples. A citação inicial far-se-á por mandado, que é a nossa regra geral. Quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Ora, meus caros, o réu tem que ser julgado na comarca de Caxias do Sul. E sabe onde é que ele mora? Em Caxias do Sul. O que vai acontecer? Vai ser feita a citação por mandado. Agora, como eu disse para vocês, o mandado não pode ser feito de qualquer jeito. O mandado de citação, primeiro, ele é feito pelo juiz e é preciso que se obedeçam o que mesmo? Requisitos. O artigo 352, ele traz os chamados requisitos intrínsecos da citação. E por que o nome intrínsecos da citação? Porque quem tem que observar esses requisitos é o magistrado. Quem tem que observar esses requisitos é o juiz, no momento em que ele confecciona o mandado. O mandado que não tiver, que faltar um desses 7 requisitos, é nulo. É nulo, não tem valor. Então o juiz tem que observar os 7 requisitos. O nome do juiz, se não tiver o nome do juiz, é nulo. O nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, tá, óbvio. Se for ação penal pública, não vai ter nome do querelante, porque não tem querelante. Isso aqui é só em ação penal privada, certo? Nome do juiz nós temos que ter em todo e qualquer mandado. Nome do querelante quando for ação penal privada. Então, ação iniciada por queixa. O nome do réu, óbvio, né, pessoal? Temos que saber quem está sendo citado. Ou, se desconhecidos, seus sinais característicos. Nem sempre se sabe o verdadeiro nome, mas se tem um apelido, se tem uma alcunha, se tem características, se tiver, tem que colocar no mandado. A residência do réu se conhecida. Isso é importante também estar no mandado para que o oficial de justiça saiba onde ele tem que ir. Talvez ele não saiba a residência, mas saiba o local de trabalho. Vai colocar o local de trabalho no mandado para que seja feita a citação. O fim para que é feita a citação, meus amigos, isso eu já falei para vocês. Uma das finalidades, informar ao réu que um fato criminoso está sendo imputado a ele. Tem que estar lá a finalidade. Tem que dizer ali qual é o tipo penal que está encaixado. 6. O juiz e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Atualmente, o juízo vai estar, mas o dia e a hora, o magistrado costuma marcar depois, porque não se tem ainda com precisão a pauta para a audiência de instrução e julgamento. Quando esse artigo foi elaborado, pessoal, quando esse artigo aqui foi feito, aconteceu uma situação interessante. Quando esse artigo foi feito, depois da citação vinha o interrogatório, então o juiz podia já marcar o interrogatório.
Só que desde 2008, nós vamos ter uma audiência que todos os atos de produção de prova vão ocorrer lá. Então, o juiz ainda não tem esse dia. Então, muitas vezes, nós não vamos ter o dia, a hora, e nem por isso o mandado de citação vai ser nulo, certo? Mas tem que ser o juízo, tem que dizer qual é a vara criminal, por exemplo, que o réu vai ser processado. Se é a segunda vara criminal, se é o juizado especial criminal, se é a sexta vara criminal, tem que estar ali. A subscrição do escrivão, ou seja, o escrivão está dando a homologação, e a rúbrica do juiz. Cuidado, não é ou a rúbrica do juiz, é e a rúbrica do juiz. Tem que ter os dois. O juiz que deu o nome é o juiz que rubrica. Como eu disse para vocês, esses são os requisitos intrínsecos, porque quem tem que se preocupar com eles é o juiz. Todavia, nós temos também, meus amigos, os requisitos extrínsecos da citação, que são aqueles que quem tem que se preocupar é o meirinho, é o oficial de justiça ao efetuar a citação. E nós vamos encontrar lá no artigo 357. O 357 traz os requisitos da citação por mandado. Vocês podem botar do ladinho, chamados requisitos extrínsecos. Leitura do mandado ou citando pelo oficial. Tem que ler, tem que fazer a leitura para ele. Entrega da contrafé. Meu professor, eu não sei o que é contrafé. É a cópia, certo? Tem que entregar uma cópia para que ele possa, então, entregar a seu advogado para que faça a defesa, na qual se mencionarão dia e hora da citação. 2. Declaração do oficial na certidão que entregou a cópia. E é claro, nem todo réu aceita. Então ele vai ter que dizer e sua aceitação ou recusa. Entenderam por que são requisitos extrínsecos? Porque eles estão fora do documento. Quem tem que se preocupar, quem tem que observar eles é o meirinho, é o oficial de justiça. Tranquilinho? Dominaram isso? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um ok no mandado. A próxima modalidade de citação real que nós temos é a chamada citação por carta precatória. Quando é que nós vamos ter uma citação por carta precatória, meus amigos? Aqui é quando o réu ele se encontra em outra comarca que não aquela a ser processado. Lembra um exemplo? Réu tem que ser processado em Caxias do Sul e mora em Caxias do Sul. Perfeito, mandado. Agora, réu tem que ser processado em Caxias do Sul, mas está residindo em Canoas. Agora entra em ação a citação por carta precatória. A única mudança, amigos, é a questão do deslocamento da carta. Mas vamos entender algumas coisas da carta precatória. Primeiro, nós temos um juízo que envia a carta e um juízo que recebe. Juízo que envia a carta é chamado de juízo deprecante. É importante lembrar isso. Aí nós temos a figura do juízo deprecante. Juízo que recebe a carta para cumprir é chamado de juízo deprecado. Duvido alguém errar isso. Mas o 353 é muito claro ao afirmar: quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Como é que se dá essa citação? Muito simples, meus amiguinhos. Muito simples.
verifica-se onde ele tem que ser processado que ele não mora ali. Então o juiz faz um mandado de citação e remete para o juízo deprecado. Aqui vai cair para um juiz. E o juiz aqui, ele vai dar um despacho com uma única palavra. Cumpra-se. Ele vai dizer, cumpra-se. Esse mandado vai cair para quem? Para o meirinho, aqui no juiz deprecado. Ele vai até o réu, cita o réu, ou se não conseguiu, informa no mandado de citação. E essa carta, então, é devolvida ao juízo deprecante. Certo? Os requisitos estão no 354. Juiz deprecado é o juiz que recebe a carta para cumprir. Deprecante, o que envia a carta. Sede da jurisdição de um e outro, as comarcas. O fim para que é feita a citação, como todo e qualquer mandado. Juízo, lugar, dia, hora, já falei para vocês também no artigo anterior. Certo? Cuidado aqui, dando sequência. O 355, ele fala coisas importantes sobre a carta precatória. Olha o que ele diz. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado. Depois de lançado o cumpra-se e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Está aqui. Devolve para lá. Até aí não tem mistério. Certo? O problema agora, certo? São esses parágrafos que vêm aqui. Não muito o parágrafo 1º, mais o parágrafo 2º. Mas tu vai entender. Olha o que o parágrafo 1º diz. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para a efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Escrevam do ladinho, eu vou abrir um espaço aqui no quadro, mas vocês podem escrever aí do lado, pessoal, o nome que a gente dá e que a doutrina dá também para essa precatória que está no 355, parágrafo 2º. Artigo 355, parágrafo 2º do CPP, nós chamamos de carta precatória itinerante. Aqui está, carta precatória itinerante. O que quer dizer isso? O que é a carta precatória itinerante? É o seguinte, vocês imaginem que o réu tem que ser processado na comarca A. Só que ele não está mais na comarca A, ele está na comarca B. O juiz da comarca A manda uma precatória para a comarca B. Só que a comarca B percebe que o réu já está numa comarca C. O artigo 355, parágrafo 2º, ele apenas está dizendo que a comarca B, que é o juízo deprecado da origem, não precisa devolver a carta para o juízo A para mandar para C. Simplesmente manda direto. Simplesmente manda direto. Claro, se der tempo, vai que prescreve, mas manda direto. E a comarca C, quando citar o réu, não precisa devolver para B devolver para A. Manda direto para a comarca A. Esse é o segredinho desse parágrafo 1º do artigo 355. Certo? Vai que cai uma questão em prova sobre o que ele diz, vocês vão lembrar. É a carta precatória itinerante. Nem todo mundo vai acertar essa questão, mas tu vai porque tu é bem esperto. O outro problema, e esse sim é grande, é o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz assim, ó: certificado pelo oficial de justiça
que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto no artigo 362. Pois é. Imaginem, comarca A. Réu tem que ser processado na comarca A, mas está na comarca B. A comarca B, certo? Descobre aqui que o réu está se fazendo de salame, está se ocultando para não ser citado. Pode o oficial de justiça da comarca B citar com hora certa? Não, porque o parágrafo 2º está dizendo que a precatória tem que ser devolvida. Então o oficial de justiça não pode citar com hora certa. Ah, e o juiz pode? Não, porque não é o juiz que cita com hora certa, é o oficial de justiça. A gente ficou aqui numa sinuca de bico. Sabe por quê? Porque esse artigo está remetendo ao 362 antigo, de antes de 2008. Sabe o que dizia o 362 antes de 2008? Que quando o réu se ocultava para não ser citado, ok? Quando ele se ocultava para não ser citado, o oficial de justiça devolvia para o juiz o deprecante e a citação era por edital com prazo de 5 dias. Só que hoje, nós temos citação com hora certa no processo penal. Então, esse artigo virou um picolé de chuchu. Não tem como aplicá-lo. Se cair na prova, tem que cair o texto do jeito que ele está. E aí tu vai marcar. Na prática, os oficiais de justiça estão citando com hora certa. Mas nós não estamos tendo alternativa. É isso importante que os senhores vejam. Certo? Então não demos muita importância. Se cair em prova, vai cair o texto expresso de lei. É possível precatória por telegrama? Sim, é o que diz o 356. Mas só se houver o quê? Urgência. E urgência muitas vezes é um perecimento de objeto. Então, se houver urgência, é possível o telegrama. Certinho? Muito bem. Isso tudo que eu falei para vocês diz respeito à citação por carta precatória. Todavia, nós temos uma outra agora, que é a chamada citação por carta rogatória. E aqui eu vou querer muita atenção de vocês, porque o que eu vou explicar agora... Deixa eu ver se eu estou com pilha. Estou. Que tranquilidade. Pessoal, eu vou explicar uma coisa agora para vocês que já caiu muito em prova e muito candidato errou. Eu não quero que seja o caso de vocês. Eu vou botar aqui, ó. Rogatória. Muita gente pensa que a citação por carta rogatória se dá quando o réu estiver em outro país, que não aquele a ser citado. Essas pessoas estão certas? Estão. Realmente, quando o réu estiver em outro país, ele vai ser citado por carta rogatória. Só que o que essas pessoas erram, principalmente em prova, é acreditar que esse é o único requisito. Não. Esse é um requisito. O segundo, a pessoa precisa estar em lugar sabido. Tem que saber onde ela está em outro país. Se ela estiver em outro país, mas em local não sabido, a única forma de citá-la é por edital, que é uma citação ficta. Nós encontramos essa regrinha, sem dúvida nenhuma, lá no artigo, peguem comigo aqui, (368). Olha o 368.
estando acusado no estrangeiro, outro país, em lugar sabido. É isso que os alunos, que os candidatos esquecem em prova. Em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória. E olha que interessante o finalzinho. Suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Sabem por quê, pessoal? Vocês acham que o cumprimento de uma carta rogatória é rápido? Leva dias? Não. Não leva dias, nem semanas, nem meses. Levam anos. Por quê? Porque o juiz faz o mandado de citação. Esse mandado é enviado ao Ministério da Justiça, que cai aos cuidados do Ministro das Relações Exteriores. Lá ele vai fazer um juízo de admissibilidade. Só isso aí já levam alguns anos e a carta nem saiu do Brasil ainda. Quando ela sai, ela tem que chegar até o país de origem. Lá é preciso tentar citar o réu, e isso já leva mais alguns anos. Depois tem que voltar. Qual é a chance do crime prescrever nesse tempo? Imensa. Então, o que o legislador previu aqui? Que o prazo da prescrição fica suspenso. Só vai voltar a correr quando a carta rogatória voltar aos autos, voltar ao Brasil. Na carta precatória, quem envia é juízo deprecante, quem recebe é juízo deprecado. Na carta rogatória, quem envia é o juízo rogante. Quem recebe para cumprir é o juízo rogado. Lembrem disso que é importante. É possível rogatória no Brasil? É possível rogatória no Brasil. Sim, e isso, meus amigos, está no 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Então, botamos aqui, ou legações estrangeiras. Muitos vão perguntar, o que são as legações estrangeiras? Embaixadas e consulados. Aqui estão. Então, cuidem, pessoal. Só dizer que está em outro país não basta. Tem que estar em outro país e em lugar sabido. Aí sim, a rogatória vai estar perfeitamente cabível. Vencida essa etapa, nós temos ainda mais uma modalidade de citação real, que é a citação por carta de ordem. Bacana a citação por carta de ordem por um motivo. Vocês não encontram essa modalidade dentro do CPP. Sabe por quê? Porque a carta de ordem, amigos, é a modalidade de citação dos tribunais para aquelas pessoas que têm o chamado foro privilegiado, a prerrogativa de função. Então, algumas pessoas não são como nós, meros mortais. Algumas pessoas, elas são julgadas já em primeira instância pelos tribunais de justiça, pelos tribunais regionais federais, pelo STJ, pelo STF. E aí, amigos, o que acontece? Esses tribunais mandam os seus subordinados citarem. Por exemplo, vamos supor que um prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul cometa um crime federal. Vamos pegar melhor. Um prefeito de uma cidade do interior do Paraná. O prefeito de Curitiba. Prefeito de Curitiba comete um crime federal. Ele tem que ser julgado pelo TRF. O TRF fica onde? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 4ª região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Vocês acham mesmo que vai sair um meirinho, oficial de justiça, aqui do Rio Grande do Sul, e vai ir lá, suando as virilhas, até Curitiba, só para citar o réu? Não. O que o TRF vai fazer? Vai emitir uma carta de ordem, vai mandar a Justiça Federal de Curitiba citar o prefeito. E isso vai como? Pelo correio.
Chega lá, o funcionário da Justiça Federal de Curitiba vai pegar a carta de ordem, um oficial de justiça vai citar, vai pegar essa carta, vai mandar pelo correio de volta para o tribunal e o réu está citado. Então, lembrem, citação por carta de ordem é a citação de quem dos tribunais, de quem tem foro privilegiado, certo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lembrem disso, não há carta de ordem em justiças ordinárias, certo? Em varas criminais que não sejam tribunais. Vencido aqui também. Agora, pessoal, antes de falar das modalidades fictas, eu vou falar para vocês que chegou o momento. Sim, chegou o momento. Chegou o momento do nosso top 5. Chegou o momento de que eu vou trazer para vocês 5 informações. E eu já adianto, uma das 5 vai cair na prova de vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar aqui, para abrir espaço, as modalidades de citação real, porque a gente já viu. Então, elas estão fora. E eu vou pôr aqui exatamente isso, o nosso top 5. Serão 5 pontos, 5 informações. Pelo menos uma dessas informações vai marcar presença na tua prova. Eu gravo um vídeo de Baiana cantando Carmen Miranda, se porventura não cair. Primeira, pessoal. Número 1. Citação por edital. Modalidade de citação ficta. Quando nós vamos ter a citação por edital? Não tem enrolation, é muito fácil. O réu não foi encontrado. O oficial de justiça não achou o réu para citá-lo. Isso está lá no artigo 360. Olhem o 360. Vê se o 360 não diz exatamente isso. Desculpem, pessoal, desculpem. 361. Vê se o 361 não diz exatamente isso. Se o réu não for encontrado, será citado por edital. Então, a primeira coisa a saber da citação por edital é quando? Quando ele não for encontrado. Segunda, qual é o prazo do edital? Tem que saber. 15 dias. Como isso funciona? O oficial de justiça não encontra o réu. O mandado de citação fica na porta da vara criminal por 15 dias. Passado esses 15 dias, é como se o réu tivesse sido citado. Mas vejam que a citação não chegou até ele. Por isso que é chamada de citação ficta. Porque não chegou até ele, mas depois dos 15 dias, encerrou-se, certo? E aí o processo vai ter andamento. Então, se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Tem outros cuidados que tu tem que saber sobre o mandado de citação? Tem. Vem comigo que tu vai entender. Certo? Por exemplo, pessoal. Por exemplo, se vier uma questão em prova perguntando se existem outros prazos de citação que não os 15 dias, será que tem? Muitos dizem que sim, porque o artigo 364 diz que o prazo pode ser fixado entre 15 e 90 dias, no caso do número 1 do artigo anterior, e de 30 dias no número 2 do artigo anterior. O problema é que o artigo anterior tem os incisos 1 e 2
revogados. Então não tem outro prazo. O prazo do edital é de 15 dias, nenhum outro. Tem que ser necessariamente os 15 dias. É importante saber isso. O mandado de citação vai ter os mesmos requisitos, o edital vai ter os mesmos requisitos de um mandado de citação comum. Certo? Muito bem. Do top 5, esse é o número 1. Número 2, a chamada citação com hora certa. Citação com hora certa. Quando nós vamos ter o réu se oculta para não ser citado. Nós encontramos facilmente no artigo 362. Olhem bem o que o 362 diz. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, ou seja, se faz salame, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida no Código de Processo Civil. Pessoal, o oficial de justiça vai lá, bate palma, réu, e ele ouve só coisas assim, ó, se esconde, se esconde. O oficial de justiça vai pegar as regrinhas do CPC, que não nos interessam, e vai efetuar a citação com hora certa. Duas coisas tu tem que saber para a tua prova sobre citação com hora certa. A primeira, quando ela vai ocorrer? Quando o réu estiver se ocultando para não ser citado. Segunda, é a única modalidade que parte do meirinho. É a única modalidade que parte do oficial de justiça. Nenhuma outra parte dele. Mandado, parte do juiz. Precatória, juiz. Rogatória, juiz. Carta de ordem, juiz. Edital, juiz. Hora certa, oficial de justiça. Certo? Cuidem com materiais antigos. Até 2008, não existia citação com hora certa no processo penal. Se o réu se ocultava para não ser citado, a citação era por edital com prazo de 5 dias. Estudem sempre com legislação atualizada, certo? Aqui está então, desde 2008, citação com hora certa. Esse é o número 2 do nosso top 5. Temos o número 3. Número 3, amigos, diz respeito à citação do réu funcionário público. A banca costuma dizer nas questões que quem cita o réu funcionário público é o seu superior hierárquico. Já caiu muito isso em prova. Muita gente vai no embalo e marca certo e se enreda igual perdiz no arame. Está errado. Está errado. Cuidem isso. Quem cita o réu funcionário público é o oficial de justiça. Todavia, é indispensável que se dê ciência ao seu superior. Isso está lá no artigo 359. Olha o que o 359 diz. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Por que tem que avisar o superior? O motivo é simples, pessoal. Tem que avisar o superior, tá? Porque vai ter um dia que o réu vai ter que ir para a audiência de instrução e julgamento. E é impossível que o réu esteja em 2 lugares ao mesmo tempo. Dessa forma, é preciso dar a oportunidade ao superior que acabe readequando o ambiente de trabalho, a repartição, substituindo esse réu nesse dia. Então, o requisito é citar, o oficial de justiça cita o funcionário, mas comunica o superior. Certinho?
Esse é o número 3. Número 4, penúltima informação do top 5. Réu militar. Aqui sim, amigos, quem cita ele é o superior. É o que diz o 358. Olha o 358 ali brilhando na nossa frente. 358 está dizendo: a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Por quê? Em virtude dos pilares da justiça castrense: hierarquia e disciplina. Em nome da hierarquia e disciplina próprios da justiça militar, o que vai acontecer? O juiz manda um ofício para o superior do militar, e o superior do militar, no gozo de suas atribuições, cita o réu militar. Na prática, funciona assim? Não. Isso só serve para cair em prova. Na prática, meus amigos, o juiz manda o mandado para o oficial de justiça. Aqui em Porto Alegre, fica lá no início do Andradas, o QG. O oficial de justiça vai lá de jipe, vai lá, deixa o mandado de citação, vai dar uma volta, vai comer uns churros. Aliás, foi feita uma pesquisa em Porto Alegre e se descobriu que os maiores consumidores de churros são os oficiais de justiça. Então ele vai comer uns churros, passa um tempo, o que ele faz? Volta para buscar a carta devidamente cumprida, a citação cumprida. Mas quem cita de verdade, quem faz o ritual é o superior. Cuidem isso. E por fim, última informação do top 5, estamos falando de réu preso. E réu preso, meus amigos, não tem choro nem vela. Réu preso tem que ser citado pessoalmente. Está lá no artigo 360. Olha só a norma impositiva que diz ali: se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Será, não é poderá ser. É por isso que o juiz, quando ele for citar um réu, por exemplo, por edital, ele tem que tomar muito cuidado e se cercar de cautela e ver se o réu já não está recolhido no sistema carcerário. Porque se ele estiver recolhido no sistema carcerário e a citação se der por edital, certo? Cuidem isso. A citação é nula. Ok? E assim, amigos, a gente vence esse ponto. Eu vou falar sobre o 366 em outra oportunidade, mas citação era isso. Um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.